Bem, morar no Canadá não é uma vitória automática, mas também não é uma derrota. É um equilíbrio estranho aí entre conquistas e renúncias. Tem coisas que parecem filme e tem coisas que eu nunca na minha vida imaginei enfrentar. Hoje eu vou te contar aí o lado bom e o lado ruim de viver aqui no Canadá, sem romantizar, sem dramas exagerados. Só a verdade, a minha verdade, de acordo com a minha experiência e talvez a milhares de imigrantes que estejam vivendo aqui de verdade. Afinal, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Fala galera, me chamo Diego Suzatti, estou morando em Londres há aproximadamente 2 anos, aqui na província de Ontário. E nesse canal eu compartilho aí minhas experiências vivendo ao longo desses 2 anos. Espero que vocês gostem e vamos para mais um vídeo. Vamos nessa. Bem, o primeiro ponto de vista da minha vida aqui é a segurança. Mas não é aquela segurança que impressiona logo de cara. Ela vai te moldando aos poucos, quase de forma invisível. No começo eu caminhava atento, desconfiado, observando tudo ao meu redor. Mas com o tempo eu percebi que meu corpo estava relaxando sem eu mandar. Isso acontece porque aqui a segurança aparece nos detalhes. Bicicletas são deixadas na porta das casas, ferramentas de jardim largadas no quintal, caixas da Amazon esperando por dias sem que ninguém toque. Claro, existem casos de furto, mas eles não representam a nossa rotina. O normal é essa sensação tranquila de que nada vai acontecer. Thaís já saiu para trabalhar às 6 horas da manhã, ainda escuro, e nunca houve aquele medo automático que muita gente carrega. Bem, e o mais interessante é que a segurança aqui não é algo teatral, ela é algo silencioso, é algo que aparece aí na forma como as pessoas caminham, conversam, deixam a vida aí acontecer naturalmente. Quando você vive em um ambiente assim, seu corpo percebe antes da sua mente, então você se movimenta diferente, você respira diferente. É como se a cidade repetisse o tempo todo para você, calma, tá tudo bem. E esse sentimento me faz lembrar da época em que eu trabalhava como policial aí no Brasil, e eu via turistas sendo roubados aí frequentemente, e eu pensava, pô, ele também tá dando bobeira aí. Mas hoje eu entendo que na verdade eu estava completamente errado. Ele simplesmente vem de lugares onde segurança não é uma preocupação diária, então onde você anda aí com seus pertences sem esperar nada de pior nas ruas. Então, para ele andar segurando uma câmera ou caminhar tranquilamente na rua é algo natural. Jamais um turista vai imaginar que alguém vai chegar ali e vai tomar um pertence dele lá. Então hoje eu consigo entender essa percepção de segurança, a diferença entre as nacionalidades. E talvez essa seja a maior diferença, porque aqui a segurança ela faz parte do cotidiano das pessoas. Quando você vai percebendo isso na prática, isso vai te transformando. Então aquele cara cismado, quando chegou aqui com a segurança, observando tudo, ele foi automaticamente começando a relaxar e perceber que um país realmente oferece uma paz, uma tranquilidade de espírito muito grande. O segundo ponto é a questão das oportunidades, principalmente para quem está chegando aqui no Canadá. Quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu tinha era a disposição para trabalhar. Eu não comecei na minha área, não comecei onde eu sonhava. Quando eu comecei a dirigir Uber aqui, eu descobri uma das características mais marcantes aqui da vida no Canadá, é que o trabalho ele não é o destino final, ele é o ponto de partida. Eu lembro do meu primeiro mês dirigindo, não era nada glamouroso, não era nada fácil, mas era algo perfeitamente possível. E essa sensação de possibilidade mexe com a gente, você percebe que mesmo começando ali em posições mais inferiores, em algo mais básico, existe uma trilha a se seguir, não é algo imediato, não é algo mágico, mas é algo extremamente possível. Em várias conversas que eu tive com passageiros, eu ouvi histórias muito parecidas entre eles. Teve um dia que entrou um cara num carro, hoje ele é gerente de uma grande empresa de TI, e ele contou que com os primeiros 6 meses dele aqui foram lavando pratos em um restaurante. Outro passageiro que eu conheci aqui, que conseguiu uma grande posição em uma empresa multinacional, ele me falou também que começou aqui na construção, carregando materiais pesados durante o inverno rigoroso. Então, todas essas histórias, elas têm um senso em comum, porque elas todas começam de uma maneira bem inferior, de uma maneira muito simples, em profissões subvalorizadas, principalmente no Brasil, como lavar prato, trabalhar em construção civil. Mas se você tem um objetivo, se você está determinado em crescer, eu acho que as oportunidades ela aparecem sim, com certeza aqui no Canadá. E isso cria uma espécie de paz interior, porque você entende que se você continuar caminhando, alguma porta vai se abrir, talvez mais devagar do que você imaginou, ou não no ritmo que você esperava, mas talvez por um caminho que você nunca considerou, ou algo que irá surgir, você irá aproveitar essa oportunidade. Aconteceu comigo também, cada dia dirigindo me conectou com gente nova, me ensinou inglês real.
Me ajudou a entender um pouco como o país funciona, a cultura, o ritmo, o mercado de trabalho. E sem perceber, eu fui me aproximando das oportunidades certas. O recomeço não é vergonha. Começar do baixo faz parte da jornada da maioria dos imigrantes. O importante é que quando você olha para frente, você não vê o muro, você vê possibilidades aí à sua frente. E se tem uma coisa que transforma a vida de alguém, é essa exata sensação de que você não está travado, de que você não está parado no tempo, de que existe um espaço para crescer, aprender, melhorar e ir mais longe do que você sempre imaginou. Bem, o segundo ponto positivo a se considerar aqui no Canadá, principalmente em Ontário, é a ajuda do governo para as famílias, principalmente para quem tem filho. Uma coisa que muita gente aí não acredita aqui, até ver de perto no Canadá, especialmente aqui em Ontário, é como o governo apoia as famílias, e isso muda completamente a vida de quem tem filhos. Eu lembro da primeira vez que uma amiga minha me falou que o governo canadense ele deposita dinheiro todo mês para você que tem filho. Eu falei, mas como assim? Deposita dinheiro na conta? Ela é verdade, isso funciona. Tem algo aqui chamado Canada Child Benefit, que é um dinheiro que cai na conta. Se você mora legalmente no país, paga seus impostos corretamente, tem filhos menores do que 18 anos, você tem direito a esse benefício. O valor depende muito da sua renda anual, mas em Ontário é comum famílias receberem entre $300 a 600 por criança. E o legal é que esse dinheiro cai direto na conta, sem burocracia, e pode ser usado para comida, vestuário, material escolar, seja como você queira dar esse destino aí, direcionado aí para seu filho. Bem, eu preciso falar também que as creches aqui no Canadá não é nada barato, eu não vou também estar romantizando. Em Toronto, antes das mudanças, era comum as pessoas pagarem entre 1.200 a 1.600 por mês por bebê. Mas o novo programa federal que Ontário adotou reduziu significativamente esses custos e hoje, dependendo da cidade e da idade da criança, muitas famílias pagam entre 400 e 500 por mês. Eu lembro que uma amiga minha brasileira, quando ela começou a ter esse benefício do governo federal, com ajuda de custo aí na creche, ela teve a possibilidade de voltar a trabalhar em período integral e isso, consequentemente, melhorou a qualidade de vida dela. Antigamente, ela trabalhava basicamente para pagar a creche da criança e hoje ela consegue, além de ter uma vida financeira um pouco melhor, ela consegue ter mais tempo para respirar, para se cuidar, fazer outras atividades. Bem, o que é que eu posso falar aqui da rotina escolar das crianças? Que é outro choque positivo. O Yellow Bus, que é aqueles ônibus amarelos tradicionais aí que passam nos filmes, ele é real e muitas crianças usam ele todos os dias aí. Se você mora, segundo as regras aqui, se você mora a mais ou menos 1,6 quilômetros da escola, ou seja, ali naquela região próxima à escola, o transporte é gratuito e eles passam aí na porta, levam as crianças para as escolas e trazem de volta no final da tarde. É algo muito legal, muito bonito de ver. Esse ônibus escolar ele é muito legal porque quando as crianças estão embarcando, desembarcando, o trânsito todo para enquanto as crianças estão realmente fazendo esse movimento. E é algo muito legal que todo mundo respeita aqui. Eu acho muito interessante como as pessoas têm o respeito pelas leis e pelas regras. Bem, e as escolas valorizam muito o desenvolvimento emocional. Tem apoio de professores, psicólogos, bibliotecas gigantes, onde a criança aí pode escolher livros livremente. Uma vez um pai me contou que o filho dele chega em casa todos os dias melado de tinta e com um livro novo e falando que teve uma nova experiência no colégio. E segundo ele é assim todos os dias. Todos os dias a criança tem atividades que desenvolve aí a sua personalidade, a sua criatividade, isso é muito legal. E quando você junta tudo, apoio financeiro, daycare, transporte gratuito, escola segura e bem estruturada, entende que o Canadá realmente investe nas famílias. E isso cria uma sensação poderosa, seus filhos têm espaço para crescer bem, com dignidade, com oportunidades. E se você é imigrante, isso toca ainda mais forte, porque você sabe quanto você lutou para estar aqui. É aquele momento que você respira fundo e pensa, ok, talvez aqui realmente possa ser diferente. Bem, mas nem tudo é só o lado positivo, né? Eu preciso também falar algumas coisas negativas que eu venho percebendo aqui no Canadá, que é essa troca constante. Viver no Canadá é, no fundo, uma grande troca, porque você ganha muita coisa, mas também você abre mão de outras coisas que eram importantes na sua vida. Aqui você encontra segurança, tranquilidade, transporte confiável, serviços que funcionam. Você tem a oportunidade de crescer, ter acesso a infraestrutura de qualidade, serviços públicos eficientes. Tudo isso dá uma sensação de estabilidade, previsibilidade, que é difícil você encontrar em outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, você sente que
ficou algo para trás, aquela espontaneidade das relações, aquela proximidade com amigos e familiares, o calor humano das ruas, dos vizinhos, isso não é a mesma coisa. Eu percebo isso principalmente em épocas no Natal ou outras festas tradicionalmente familiares. São os momentos em que todos nós se reunimos para celebrar juntos e você sente aquela pontada de saudade, aquele vazio. E quando bate mais forte a vontade de estar junto com a família e às vezes até a vontade de ir embora. Eu percebo isso principalmente na época de Natal ou nas festas que a gente costuma celebrar em família. Essa troca é diferente para cada pessoa. Para alguns, o conforto e a segurança superam essa saudade. Já para outras, a distância da família pesa mais. Eu percebo que é um equilíbrio constante. Você aprende a valorizar coisas pequenas, como uma chamada de vídeo para os pais, encontros com amigos próximos, pequenas celebrações improvisadas, que ajudam aí a preencher um pouco desse vazio. Eu lembro que no meu primeiro Natal aqui, eu organizei um jantar simples com amigos que eu já tinha feito aqui, brasileiros. Não era minha família de fato, mas rimos, conversamos, cantamos música. Na verdade, a gente acaba ressignificando o conceito de família, porque hoje eu falo a você que minha família canadense são os amigos que eu criei aqui, são os brasileiros, são as pessoas que estão ali para me apoiar aqui no dia a dia. Essa troca constante é o que torna viver no Canadá tão especial e desafiador ao mesmo tempo. Você percebe que a vida ela é feita de escolhas e cada escolha tem seus prós e contras. Quando você entende isso, você começa a valorizar ainda mais tudo que você já conquistou até aqui, sem esquecer de quem você é e de onde você veio. Bem, outro ponto negativo aqui é a questão do trabalho e a adaptação. Mesmo com todas as oportunidades que o Canadá oferece, encontrar seu espaço no mercado de trabalho não é uma tarefa tão fácil. Aqui algumas exigências mudam totalmente a forma como você precisa se preparar. O inglês é fundamental, mas não basta só se comunicar, é preciso você entender sotaques, expressões locais e até um pouco da cultura de trabalho. Além disso, muita empresa pede experiência canadense, que é algo extremamente difícil, principalmente para quem está começando, né? Porque chegou no país e não tem experiência alguma de trabalho, então acaba se tornando um obstáculo para você está tentando conseguir a sua vaga de emprego. Isso significa que mesmo se você for altamente qualificado do país onde você veio, do Brasil, por exemplo, pouco importa se você não tiver uma experiência canadense. Então essas barreiras acabam dificultando um pouco a sua adaptação. Eu vivi um pouco disso na prática quando eu consegui minha vaga de trabalho no clube de golfe lá como bartender. E no começo eu precisei aprender como era o ritmo de trabalho, como as coisas funcionavam, e foi algo assim extremamente desafiador, entender os protocolos de segurança, as coisas que eu tinha que seguir na empresa. Foi cansativo, mas cada dia eu ganhava mais experiência, confiança e contato com as pessoas. Eu percebi que a minha adaptação foi fluindo com o decorrer dos serviços. Então eu considero isso um fator negativo, a questão da adaptação, porque nem todo mundo consegue se adaptar bem ao Canadá. Eu conheço várias pessoas que com pouco tempo retornaram para o seu país, não é algo fácil. Então eu acho assim, se você conseguir superar essa adaptação de 1 ou 2 anos aí, eu acho que você com certeza vai ter sucesso no Canadá, se você persistir, se você ir realmente fazer essa imersão cultural, deixar um pouquinho de lado a sua experiência no Brasil, seus costumes e se abrir para o novo, eu acho que você com certeza terá muito sucesso aqui no Canadá. Bem, dependendo da cidade e do setor, a adaptação ela pode ser mais lenta. Grandes centros como Toronto, ela tem muita concorrência e cidades menores oferecem menos vagas, mas pode ser uma excelente porta de entrada. Então você aprende que adaptar-se aqui é uma maratona e não é uma corrida simples. Eu lembro do meu primeiro dia no clube de golfe, eu estava nervoso, clientes chegando, pedidos se acumulando e eu tentando me organizar. Aos poucos eu fui entendendo o ritmo, conversando com colegas, aprendendo os detalhes aí do serviço e da cultura local. No fim da temporada eu me sentia parte da equipe e tinha aprendido muito mais do que só servir drinks. Aprendi a me adaptar, aprendi a lidar com os desafios e a construir minha reputação ali naquele local. Então se você está chegando agora, lembre-se, não é sobre resultados imediatos, é sobre aprender, se adaptar, construir credibilidade. Eu acho que cada esforço conta e quando você percebe que você está construindo algo sólido, essa maratona passa a ter propósito e recompensas muito maiores. Bem, outra coisa que eu acho bastante negativa aqui no Canadá é o inverno rigoroso. Acabam forçando um pouco mais as pessoas a estarem em casa e eu acho que essa solitude acaba impactando muito o bem-estar das pessoas durante o inverno. Dizem que as pessoas ficam um pouco mais depressivas, dizem que a neve é um pouco triste. Realmente o inverno rigoroso acaba limitando bastante as opções de lazer aqui dos canadenses, mas como vocês podem perceber, as pessoas não deixam de aproveitar ou de curtir o seu dia ou de sair, de conversar.
Eu acho que é uma forma diferente de você estar se adaptando, de você viver esse momento. Realmente ir ali no mercado do lado de minha casa é um desafio muito grande, que eu tenho que colocar camadas e camadas de roupa para tentar fazer uma tarefa simples, que no Brasil eu fazia com apenas um short, uma camiseta, uma sandália. E aqui eu tenho que botar pilhas de roupas para ir ali do lado. Então é uma forma bem diferente de você estar se adaptando, de você viver. Eu não vejo isso como algo negativo, mas obviamente isso impacta na vida social das pessoas. Você vê que a cidade fica um pouco mais vazia, totalmente diferente do verão, onde você vê todo mundo na rua andando, correndo, patinando, andando de patinete, fazendo várias atividades diferentes. Então eu vou colocar aí o frio como algo negativo por conta dessa limitação, mas obviamente tem várias opções, várias coisas que você pode fazer. Eu particularmente acho que esse frio rigoroso, por forçar você a ficar mais em casa, aumenta um pouco a sua produtividade em tarefas que até então você desdenhava, deixava para fazer ali de última hora. Então eu mesmo aproveito nesses períodos para tomar um bom café, ficar em casa, fazer projetos, estudar, fazer atividades que realmente antes eu não dava tanta importância. Então, realmente é um estilo diferente, é uma forma de viver a vida de uma diferente perspectiva. Mas eu vou colocar ele aí como um ponto negativo. Bem, e se você gostou desse vídeo, eu espero que você compartilhe, eu espero que esse vídeo agregue realmente algum valor, mude um pouco a sua perspectiva de como é a vida aqui no Canadá. Eu sempre busco aí postar um vídeo por semana, compartilhando um pouco da minha experiência. Lembre-se que é a minha experiência, é a minha visão de mundo. Obviamente você pode discordar, você pode pensar diferente, mas é a minha percepção do Canadá. Eu estou gostando muito desse país, é um país incrível, realmente um estilo muito diferente do que eu vivia no Brasil, principalmente para mim que morava lá na Bahia, que é bem quente. Então espero que vocês gostem, ativem, compartilhem. Obrigado aí por assistir esse vídeo até o final. Aguardem aí o próximo vídeo, vejo vocês até lá. Aproveitem cada oportunidade que vocês têm na vida de vocês. E a vida é sobre isso, é oportunidades, é sobre coragem, determinação e resiliência. Um abraço, galera. Vejo vocês. Valeu!